Muito boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês aqui, ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou Alex Nielsen, coach e trainer em constelação familiar sistêmica e mais uma vez aqui nessa sexta-feira com chuvosa aqui em São Paulo, mas com muito prazer, com muita alegria e falar um pouco mais hoje sobre constelação familiar, também sobre inteligência emocional e trazer um pouco mais de conhecimento para vocês acerca dessa filosofia de vida, dessa técnica, dessa maneira de enxergar as coisas. E quando nós passamos muito tempo nas constelações familiares, como é o meu caso, com muitas formações, com muitos atendimentos, você passa a ter um olhar diferenciado para tudo à sua volta, para os relacionamentos, para os trabalhos, para as pessoas. Você aprende a não julgar. O fato de quando eu falo de não julgar, não quer dizer que eu deixei de julgar e que eu não julgo mais. Não, julgar nós fazemos sempre. Constantemente nós estamos julgando, mas o que fazemos perante os nossos julgamentos é que faz total diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão à volta. E você que acabou de acessar, que acabou de entrar, que está aqui pela live na Rádio Mundial, pelo Facebook, Instagram e YouTube da Rádio Mundial, também pelo meu Instagram. Você me encontra @AlexNielsenOficial, então me segue lá, vou repetir, Alex Nielsen Oficial, e você já seguindo meu Instagram, você vai ter um post lá falando sobre um sorteio de uma constelação familiar, uma sessão de constelação familiar online. Então se você quiser ser sorteado, quiser participar desse sorteio, dessa promoção, acessa o meu Instagram, me siga lá, segue as regras que estão dispostas lá e você vai concorrer a essa sessão online de constelação familiar. Você me encontra também no Facebook pelo @AlexNielsenOficial, no YouTube como Alex Nielsen Constelação Familiar e quer participar da minha lista VIP, onde constantemente, semanalmente, eu envio informações sobre constelação familiar, dicas, sacadas de como você pode melhorar a sua vida e como você pode enxergar melhor as situações à sua volta. Então manda um WhatsApp para mim pelo 011 98762 3692, eu vou repetir, 011 98762 3692. E, como eu falei, mais uma vez hoje, vindo aqui, trazendo o tema das constelações familiares, um tema que eu sou completamente apaixonado e hoje eu vivo em cima das constelações familiares. Seja nos livros, seja na prática dos atendimentos, as constelações familiares elas têm um poder muito grande de transformar a nossa vida. E justamente hoje eu trago um tema que é o relacionamento, é a dinâmica dos relacionamentos entre pais e filhos. Tá? Então você que está me ouvindo, que está me vendo agora é pai e também é filho, curta o programa, escute o programa, eu tenho certeza que muita coisa vai fazer diferença para você. E já vou abrir os telefones aqui da Rádio Mundial, eu vou fazer alguns atendimentos ao vivo aqui, responder algumas perguntas, dúvidas. Então se você tiver perguntas acerca disso, de como a constelação familiar pode ajudar você no seu processo atual, ou então sobre o relacionamento, a dinâmica entre pais e filhos, é só você entrar em contato com o telefone 011 3171-0221, eu vou repetir, 011 3171-0221. Liga, os telefones já estão abertos e assim que você ligar eu vou ter o maior prazer de te escutar, de entender o que você está buscando, a sua dúvida. E trouxe esse tema hoje do relacionamento entre pais e filhos porque ontem conduzindo um grupo de constelação familiar lá na cidade de Bragança Paulista, um grupo beneficente que eu faço uma vez por mês na Tenda Espiritual Caminhos da Luz, inclusive um abraço pro pessoal da Tenda Caminhos Espiritual. Tenda Espiritual Caminhos da Luz, perdão. E o tema, todo o trabalho que foi feito ontem foi muito baseado no relacionamento entre pais e filhos. E aí a primeira pergunta que eu quero responder é como que nós devemos olhar para os nossos pais, eu na posição de filho e eu na posição de pai. Bom, quando nós entendemos as constelações familiares, nós entendemos as ordens do amor e elas estão baseadas em 3 leis que regem os relacionamentos humanos, são leis naturais, leis que existem assim como a lei da gravidade. Uma delas, a lei do pertencimento, depois a lei da hierarquia e depois a lei do dar e receber, como nós falamos. Quando nós falamos da dinâmica entre pais e filhos, nós temos que entender o seguinte, isso é uma regra, uma matemática básica, os pais vieram antes e os filhos vieram depois, certo? Isso não quer dizer que os pais são melhores que o filho,
tá? Mas eles são maiores que o filho no sentido de hierarquia temporal. Eles vieram antes. Pelo fato de eles terem vindo antes, eles merecem respeito e reverência, porque eles deram a vida a você, porque eles vieram antes de você, assim como os seus avós, bisavós, tataravós e assim por diante, tios e assim por diante. Quando isso é quebrado, tá? Quando isso é quebrado, é quando o filho, ele passa a olhar para o pai com um desdenho, ou então ele olha para o pai e se sente maior, superior àquele pai ou àquela mãe. E quando isso ocorre, quando ele se coloca nessa posição de autoridade, né, nessa posição de superioridade, e às vezes, muitas vezes inconsciente, por um amor cego, inclusive, ele começa a gerar nesse momento um grande emaranhamento. E aí, desse momento, muitos problemas começam a ocorrer. Que tipo de problemas? Primeiro, você vai começar a perceber os filhos tentando dar ordem aos pais, os filhos se colocando na frente dos pais. E o que que acontece? Os pais, se eles não têm uma postura e também estão dentro da lei aí da hierarquia, no seu local errado, ou seja, eles estão ali, ok, eu aceito o meu filho sendo o meu pai, entre aspas, então esse relacionamento tende a não dar certo. E o que é não dar certo? Existem muitas maneiras de um relacionamento não dar certo, como por exemplo, brigas constantes, uma falha no relacionamento muito grande. Então, primeiro ponto que nós temos que olhar é: os filhos vieram depois dos pais e os pais vieram antes, e isso nós devemos reverência e respeito. E quando nós falamos dessa forma, nós entramos aí um pouco na lei do dar e receber, em que nós falamos que os pais sempre vão dar muito mais aos filhos do que os filhos podem retribuir aos pais. Mas o que é esse muito a mais? É a vida. É a vida que esse pai e a mãe biológicos deram a essa criança, deram a esse ser, esse ser humano que veio ao mundo, e eles, num movimento inconsciente, tentam retribuir isso sempre aos pais. E a única forma que o filho tem de retribuir isso aos pais é através da vida dele, é através da prosperidade dele, é através da saúde dele, da vida que ele leva adiante, inclusive dos próximos filhos e assim por diante. Então essa é uma forma em que o filho pode olhar para o pai e agradecer pela vida que ele deu, agradecer pelos momentos e pelos ensinamentos que ele deu, mesmo que esses pais, seja o pai ou seja a mãe, não estiveram presentes ou deixou o filho disponível para adoção, enfim, que seja, esses pais merecem reverência pelo simples fato de terem dado a vida. Talvez isso soe um pouco complicado, um pouco às vezes pesado para algumas pessoas, mas é importante que vocês entendam que os pais, eles fizeram o máximo e eles são perfeitos como pai e mãe naquele momento da concepção. Depois, a geração desse filho, o nascimento desse filho e todo o cuidado, o ensinamento que esses pais trouxeram aos filhos é o que nós chamamos de secundário. Não é que não é importante, é extremamente importante sim e faz parte, mas muitas vezes os pais não puderam fazer isso. Inclusive nessa dinâmica que nós tivemos ontem nesse movimento, nesse grupo de constelação familiar, uma das perguntas que me veio foi a seguinte: Alex, eu tenho uma filha de 27 anos e essa filha, ela não consegue sair de casa, ela não tem força, ela não tem força para sair, ela não quer estudar, ela não quer trabalhar, ela está acomodada. Quando nós falamos numa criança, né, numa pessoa de 27 anos, quando uma mãe e um pai chega para mim e fala que o filho tem 20, 25, 27, 37 anos e esse filho ainda está preso dentro de casa, não consegue sair de casa, não consegue tomar um rumo na vida, nós temos que olhar para duas situações. Primeiro, qual é o esforço que o pai e a mãe estão fazendo para que esse filho vá para a vida? E esse movimento de ir para a vida é muito importante. É muito importante. Por quê? Se toda vez que esse pai e essa mãe segurar essa criança no colo, né, numa forma simbólica, metaforicamente falando, carregar essa criança no colo, esse filho no colo, esse filho não tem a oportunidade de crescer.
Então, muitas vezes, o que está por trás dessa dinâmica, desse movimento, desse entrave do filho não ir para a vida, está simplesmente nos pais também não liberarem, não deixarem que esse filho vá para a vida. E aí você faz, de repente você se questiona assim, mas Alex, eu já falei para ele ir, eu já fiz um movimento, e às vezes o movimento tem que ser um pouco mais incisivo, tem que ser um movimento do tipo assim, olha, a partir de agora, você segue a tua vida, daqui em diante é você, eu estou aqui, presente, disponível como seu pai, como sua mãe, mas daqui em diante você deve ser adulto. E inclusive mudar o olhar do pai para esse filho, porque muitos pais olham ainda para os filhos adultos como se fossem crianças. E quando isso acontece, eu tiro a força dessa criança, eu tiro a força desse filho. Um filho de 20 anos, um filho que já é considerado adulto, e eu olho para esse filho como se ele fosse uma criança ainda, como se ele fosse o meu bebezinho, o meu nenezinho, eu nesse momento estou tirando a força dele de ir para a vida. A força dele de enfrentar os desafios. Então essa dinâmica entre pais e filhos, ela é extremamente importante pelo fato que não é apenas uma mão de via única, em que só os filhos têm que fazer ou só os pais têm que fazer. Ambos têm que fazer. Ambos têm que olhar e seguir em diante. Ambos têm que fazer um esforço. Os pais, a partir do nascimento desse filho, eles cuidam dessa criança, eles cuidam desse filho, eles ensinam esse filho, mas chega um momento que essa criança, que não é mais uma criança, já é um adulto, ele precisa tomar um rumo na vida, ele precisa ir. E essa força para ir embora, para ir adiante, ela vem do pai, ela vem da mãe. Se você tem dúvidas e perguntas, o telefone da Rádio Mundial é 3171-0221, 011 3171-0221. Se tiver uma dúvida, entre em contato, nós estamos ao vivo. Eu vou ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Algumas pessoas já entraram em contato, mas não era o momento agora de conversar. Falando, Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, que trouxe as constelações familiares para nós, tem ligação? Vamos lá. Alô? Alô? Caiu? Alô? Acho que caiu a ligação. Se você caiu, liga de novo que a gente atende. Bom, voltando a falar, Bert Hellinger, o criador do... Alô? Oi, alô? Quem fala? Tudo bem, Alex? É a Ana. Oi, Ana. Prazer, Ana. De onde você fala? Eu falo de Campinas. De São? De Campinas. De Campinas. Um beijão pro pessoal de Campinas. Vamos lá, Ana, como é que eu posso te ajudar? Qual que é a sua questão? Então, Alex, é o seguinte. Eu gosto muito de ouvir sempre sobre a constelação, que ela dá muitas dicas pra gente e ajuda muito. Agora, eu tenho um problema que é o seguinte. Eu tive um problema familiar com a minha filha. E é engraçado que bate muito com a constelação, né? A filha que quis ser mãe, ser minha mãe, Tá. E aí bagunçou todo o sistema. Aí, o meu pai foi em defesa da minha filha e me magoou muito. Então, eu estou trabalhando essa mágoa. Deixa eu entender uma coisa. Essa filha tem quantos anos, Ana? Tem 28. 28. E ela mora sozinha? Como é que é essa relação? Então, agora, depois de toda essa confusão, ela não mora mais comigo. Ok. E ela é casada? Não, ela não é. Tá. Em torno dessa história, vamos tentar ser um pouco, porque ainda não ficou claro para mim. Eu entendi. Então, qual é a questão? A questão é o pai. O pai dela ou o seu pai? Não, o meu pai. O seu pai. Como o meu pai foi em defesa, o que eu senti? Eu senti mágoa porque ele foi em defesa dela. Porque eu sou a filha dele. Tudo bem, eu acho que tem que ser visto tudo que aconteceu, mas assim, ele foi a favor dela. Aí eu fiquei com muita mágoa. Eu estou trabalhando toda essa mágoa. Mas eu queria saber de você se o lugar que eu dei para ele está certo. Porque ainda assim, eu ainda tenho umas ressalvas. Tá assim, certo. qual o lugar que eu dei para ele? O lugar que você deu pro seu pai. Como ser humano. Como ser humano, me colocou no mundo, respeito ele como ser humano. Mas, assim, aquele sentimento de filha, eu não sei se eu tenho mais. Ok. Mas eu respeito ele como
como ser humano. Como ser humano. Como pessoa que me colocou no mundo. Ok, perfeito. Ana, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder agora no ar, tá ok? Tá bom, obrigada. Obrigado, Ana. Um beijão para todo mundo aí. Bom, vamos lá, Ana. Vamos por partes, né? Primeiro ponto. Qual é a posição dele? A posição dele, ele é seu pai. Você tem que olhar ele como exatamente como você falou, né? Olhar ele como a pessoa como te colocou no mundo. Pelo fato de você não sentir, não se sentir filha dele, ou simplesmente não se sentir aí dentro do sistema dele, é algo que tem que ser visto, de preferência dentro de uma constelação familiar, para entender quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás disso. Agora, com relação à sua filha, quando você fala, o que me vem de percepção é a seguinte, é como se fosse um ciúmes inconsciente da sua parte, tá? Primeiro, o pai, o avô, tá? Ele se colocou numa posição que não é dele. Ele veio primeiro, ele veio antes que você, antes que a sua filha, mas a posição dele é como avô. E quem deve tomar, ele pode ter o partido dele sem problema algum, isso é um problema dele, tá? Mas você, como mãe, né? E como filha dele, você deve olhar primeiramente para ele, e nem que seja isso inconsciente, seja só entre você, na imaginação, como a gente fala, olhar para ele e falar: você é o meu pai, você é maior que eu agradeço pela vida que você me deu, pela força que você me deu. Mas ela é minha filha e sobre ela, quem dita as regras sou eu. Quando eu falo dita as regras, não é que ela com 28 anos de idade, né, você vai dizer o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Ela também já é adulta e tem plena consciência de o que deve fazer e como deve fazer. Mas o primeiro ponto é olhar para esse seu pai e entender dentro de você que ele é seu pai e não pai dela. Então o fato de você ter ficado magoada, me vem muito que o quê? É aquela filha que não teve, esperou, exigiu demais desse pai, e esse pai, por N motivos, não deu isso da forma como você, filha, queria, e em contrapartida, quando ele toma essa postura pela sua filha, ou seja, pela neta dele, aquela sua criança interior é como se ela entrasse numa sensação de ciúmes, e ela acaba revidando. Então, eu aconselho que você busque uma constelação familiar, um grupo, um atendimento individual, pode ser comigo ou com qualquer outro terapeuta que você conheça, para que você olhe essa mágoa, porque a questão não está, pelo menos quando você me fala, a força não está na questão do problema com a sua filha, e sim no fato do seu pai ter tomado partido, defendido ela, e você ter se sentido ressentida, ter ficado ressentida com esse sentimento. Então eu acho que você deve olhar e entender que ele é seu pai. Então acredito que talvez um fluxo de amor entre vocês, eu estou pré-julgando aqui, né? Eu não conheço todo o contexto, nós falamos brevemente aqui, mas que você deve olhar para esse pai com amor, reverência e realmente, do fundo do coração, trabalhar esse pai dentro de você, para que você então permita que flua essa dinâmica. E também olhar para a sua filha, como eu disse, eu não conheço o contexto, mas pelo que você fala, aonde está o pai dessa sua filha? Aonde está a presença dele para ela? E aonde está ele para você quando olha para sua filha? Então também é importante você olhar para a sua filha e através dela e ver o pai dela, ver o homem que junto com você gerou essa sua filha, tá certo? Se você ainda tem, mais pessoas têm perguntas, o telefone é 011 3171 0221, 011 3171 0221. Continuando falando sobre mais uma, vamos lá. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É a Maria de Suzano. Fala, Maria, um beijão pro pessoal de Suzano. Obrigado. Olha, é assim, eu desde pequenininha nunca convivi com a minha mãe, nem com meu pai. Eu fui conhecer meu pai com uns 14 anos. Minha mãe totalmente desequilibrada a vida inteira em hospitais psiquiátricos. Certo. Hoje tem Alzheimer, tem esquizofrenia, caiu, quebrou o fêmur, vive numa cama aqui na minha casa de 2 cômodos. Mas eu tenho uma filha que me auxilia, né? Que me ajuda em partes, né? Só que assim, é uma missão kármica, eu sei disso, eu tenho convicção,
Mas por eu nunca viver com ela e sempre para casa dos outros que nem cigano, eu não criei vínculo de amor. Okay. E eu não consigo falar para minha mãe, ai mãezinha, o amor que eu dou para minha cachorrinha aqui, que ela tem mimos e tudo, eu não tenho esse amor, mas só que eu cuido direitinho dela. Eu proporciono o maior conforto dentro dos meus poucos recursos que eu tenho aqui em 2 cômodos. Eu lavo as roupinhas dela, eu gosto que ela coma bem. Eu fico feliz quando a minha filha traz comidinha gostosa para ela. Deixa eu te interromper um pouco. Como é que é seu nome mesmo, perdão? É Maria. Maria, a sua mãe mora com você hoje, é isso? Hoje, nunca moramos e hoje ela mora. Hoje ela mora. E o seu pai já falecido, já há muitos anos de bebida, nunca morei com ele. Depois de 10 anos que eu soube que ele tinha morrido. Tá certo. Maria, eu vou tentar responder um pouquinho aqui no ar, tá? Me siga no Instagram, no Facebook, para você poder depois fazer mais perguntas nas minhas lives que eu faço durante a semana. Ah, tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Maria. Um beijão. Amém. Vamos lá, respondendo aqui, estamos na reta final do programa. Rapidamente, Maria, às vezes isso acontece, né? Você não tem um fluxo de amor, não tem uma ligação com a mãe, e aí a pergunta é, como é que eu posso restabelecer isso daí? Como que eu posso? Eu cuido bem dela, eu trato bem ela, mas eu não consigo sentir esse vínculo de amor com a minha mãe. Bom, eu vou te propor um exercício, Maria, e para você que está escutando em casa também, no trabalho, em qual lugar que seja que você estiver passando por essa situação, siga esse meu exercício que talvez ajude bastante, ou pelo menos vai ajudar a liberar um pouco. Vá na frente do espelho, se olhe nesse espelho e olhe nos seus olhos, olho com olho, ali no espelho. E ali, naquele momento, você fale assim, aqui dentro, através de mim, vive essa minha mãe. Essa sua mãe, ela é metade de você, assim como esse pai também é metade de você, que te torna única. Então olhe no espelho e fala, eu reconheço você, mãe, dentro de mim. Eu não consigo demonstrar o amor que eu gostaria, mas eu reconheço que metade de mim faz parte de você, assim como a outra metade faz parte do papai. E dessa forma, através da minha vida, através do meu caminhar, das minhas decisões, é que eu vou honrar o seu nome. E busque compreender também, Maria, que independente da história do relacionamento que você teve com a sua mãe, é importante compreender que essa mãe, em primeiro lugar, independente do que foi falado verbalmente, ela teve toda a intenção de ter você. Porque se ela não tivesse tido essa intenção, talvez, no momento da gravidez, ela teria interrompido isso. Segundo, e se tivesse interrompido também não teria problema nenhum, porque faz parte e é a decisão dela dentro da realidade dela. E seguinte, olhe para isso e entenda que tudo que ela fez, todos os movimentos que ela teve, a forma de ela agir, por mais absurda, louca ou desequilibrada que ela tenha sido, como você colocou, ela fez isso porque ela estava dentro da realidade dela. E para ela, aquilo era o certo, aquilo era o melhor para você. Eu queria ter mais tempo para responder essa e outras perguntas, mas nós já estamos na reta final do programa. Para você que quer receber uma prévia do meu novo livro Despertar Emocional, que está sendo publicado pela editora Madras, falando sobre constelação familiar, sobre inteligência emocional, manda um WhatsApp para mim pelo 011 98762 3692. E também você que está me escutando agora, mandar um WhatsApp para mim, vai concorrer a uma sessão de constelação familiar sistêmica. Mandando um oi para mim no WhatsApp, você vai entender como é que funciona, quais são as regras para participar desse sorteio, que também está no Instagram, pelo @AlexNielsen_oficial. Eu quero agradecer muito, muito ao Jean, equipe técnica, todo o pessoal aqui da Rádio Mundial, ao meu pai, que acabou de falar um oi aqui para mim no Instagram, beijão, meu pai, Dr. Cláudio Stella. Agradecer à Escola Técnica Madre Paulina por todo o seu apoio, por todo o seu empenho e dedicação com os meus trabalhos. Então você que é de Bragança Paulista está buscando um curso técnico, procure a Escola Técnica Madre Paulina pelo telefone 4035-3344. Mandar um super beijo para minha esposa Olivia Sato, que é massoterapeuta também. E um grande abraço ao meu amigo, um velho amigo, o senhor Fernando Costa, da Ateliê Convites e Lembranças. Então, se você está procurando também
Convites de casamento, convites para festa, enfim, tudo que você imaginar de casamento, eles são os melhores da região. Então é só ligar para eles, é o 011 97308 830. Ligue para eles, eu tenho certeza que você vai gostar muito de tudo isso. E eu quero deixar aqui já o meu grande beijo para vocês e até o próximo programa, que eu já estourei o tempo aqui, o Jean já tá me matando. Um beijão para vocês e até a próxima.